Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos ter um momento de exposição da palavra do Senhor nesse momento. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 5. Salmo de número 127, do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui. Pai de amor, Pai santo, nós louvamos o teu santo nome pela oportunidade que temos de buscar a presença do Senhor, de ter livre acesso ao Todo-Poderoso por meio de Cristo Jesus, de poder ainda no nosso país ter a liberdade de culto que temos e de poder meditar nesse texto que, por misericórdia e graça, o Senhor permitiu que chegasse até nós. E a minha oração nessa hora é que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja falando ao meu coração, ao coração das pessoas que estão aqui no templo, e de maneira muito especial ao coração daqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. Fala ao teu povo, alimenta as tuas ovelhas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, maio é o mês da família, e uma família nasce quando uma mulher e um homem se unem por meio do matrimônio. E quando essa mulher, mais esse homem, eles têm filhos, nasce também um pai, nasce também uma mãe. E eu quero que você pense nesse momento, nessa noite, a respeito da força da figura de um pai. Eu quero que você pense também na força da figura de uma mãe. Para você ter uma ideia, a Bíblia usa a figura do pai para destacar a relação que Deus tem com os seus filhos, com o seu povo. Olha só um exemplo em João, capítulo 1, verso 11 a 13. O texto das Escrituras Sagradas diz assim: Veio, referindo-se a Jesus, para o que era seu. Ele veio para os judeus. E os seus não o receberam. Ou seja, os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas veja o versículo 12, que detalhe importante que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Mas a todos quanto receberam, independentemente da sua nacionalidade, independentemente de ser ou não ser judeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, então, aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, eles não eram, mas eles são feitos filhos de Deus. Mas a grande pergunta é: o que é receber o Senhor Jesus Cristo? E o versículo responde. Ele diz: a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no Senhor Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o texto lido mostra que eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador, nós temos um Pai Celestial. Ele mostra que o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. Ele mostra que o Deus soberano, que o Criador de todas as coisas, é o nosso Papai querido. Então veja como a figura do Pai, ela é extremamente forte. A Bíblia usa essa figura para mostrar a relação que Deus tem com o seu povo. E esse não é o único texto. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, referindo-se aqui a Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então esse é outro texto que mostra que Deus é o nosso Pai. Mas veja o próprio Jesus dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus dizendo: Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celeste, referindo-se aqui a Deus. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Novo Testamento, ele apresenta então Deus como sendo o nosso Pai. Mas o Antigo Testamento, ele já trazia essa ideia de Deus ser o Pai do seu povo. Eu vou citar alguns textos aqui. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Então veja aqui o Antigo Testamento apresentando Deus como Pai. Isaías 63:16 diz: mas Tu és nosso Pai, diz o texto, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Então esses são alguns exemplos que mostram a força da figura do pai, não é? Mas a figura da mãe também é muito forte. Deus usa a figura da mãe para ilustrar o amor que Deus tem pelo seu povo. Isaías 46:15 diz, acompanha aí comigo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? É claro que não. É óbvio que uma mãe, ela não esquece do filho que ainda mama. Mas veja o que o texto, diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Glórias a Deus por isso. Então a gente vê Deus usando a figura da mãe para então ilustrar o amor que ele tem pelo seu povo. Além disso, a Bíblia também apresenta a mãe como fazendo parte da educação dos seus filhos. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: filho meu, ouve a instrução do pai e não deixes a instrução de sua mãe. Veja como a figura da mãe é importante. E para finalizar, irmãos, eu quero citar aqui Êxodo 20:12, onde os filhos são convocados, recebem a ordenança de honrar pai e mãe, que está lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Então, o que eu quis mostrar com todos esses textos? Que a figura do pai e a figura da mãe, elas são extremamente importantes, são extremamente fortes na Bíblia. E hoje nós vamos estudar um texto que mostra como nós que somos pais, somos abençoados, por sermos pais, mas esse mesmo texto destaca uma responsabilidade que eu e você que somos pais, você que é mamãe, você que é papai, tem com relação a Deus, O Salmo 127, que nós acabamos de ler, ele é dividido em duas partes. E na primeira parte, que é formada do versículo 1 e do versículo 2, o salmista destaca que o esforço humano, que o nosso esforço, que a nossa luta, ela será em vão, ela será inútil sem a bênção de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia o verso 1. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, por mais, irmãos, que uma pessoa se esforce na construção de uma casa, se o Senhor não abençoar esse projeto, o trabalho dessa pessoa, o esforço dessa pessoa será em vão, será perdido. E isso serve para todos os projetos da nossa vida. Se Deus não abençoar os nossos projetos, sejam eles quais forem, o nosso trabalho, a nossa labuta, o nosso esforço será em vão. Deus deve estar à frente de cada um dos nossos projetos. Deus deve estar à frente de cada uma dos nossos empreendimentos. Deus deve estar à frente de cada projeto em cada área da nossa vida. E eu quero perguntar para você que me ouve nessa noite, para você que está aqui no templo, para você que está em casa, quais são os seus projetos? Quais são os seus projetos? Construir uma casa? Ter uma família feliz? Ter um bom relacionamento com o seu filho? Fazer uma faculdade? Casar? Qual é o seu projeto? Esse texto, irmãos,
nos ensina, você tem que se lembrar disso, que se Deus não estiver à frente do seu projeto, seja ele qual for, o seu trabalho, a sua labuta será em vão, o seu trabalho será um fracasso. O Senhor, Ele deve estar à frente de tudo. É isso que o salmista quer mostrar usando o exemplo da edificação de uma casa. Mas Salomão, que é o autor desse salmo, ele não para por aí. Veja só o que ele ainda diz no verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, da mesma maneira que o esforço humano para a construção de uma casa será inútil sem a bênção do Senhor, assim também será com relação à proteção de uma cidade. O texto diz que se Deus não guardar a cidade, se Deus não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o trabalho do guarda, o trabalho, da sentinela, ela é em vão esse trabalho. Ele é em vão, sem a bênção do Senhor. Então veja, nós podemos investir muito dinheiro contratando guardas noturnos. Você que está em casa, você que está aqui no templo, você pode colocar alarmes em todos os cômodos da sua casa. Você pode comprar muitos cães de guarda, mas se Deus não guardar a sua casa, se Deus não guardar a sua família, todo o seu esforço, todo o seu cuidado, toda a sua labuta para proteger as pessoas que você ama, para proteger a sua família, será inútil, diz o texto. Então, não se esqueça disso. Em última instância, quem é o nosso escudo, quem é o nosso protetor, quem é o nosso rochedo, quem é a nossa fortaleza é Deus. E se Ele não guardar a cidade, se Ele não guardar a sua casa, se Ele não guardar a sua família, se Ele não guardar a nossa igreja, se Ele não guardar o nosso país, o nosso esforço será em vão. Por isso que constantemente nós estamos orando pelas famílias, orando pelas autoridades, orando pela nação, porque só Deus, é Deus quem tem que guardar. Ele é o nosso rochedo forte, Ele é o nosso protetor. E veja que interessante que é assim também com relação ao sustento. O versículo 2, acompanha aí, o texto diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Irmãos, eu posso ser extremamente dedicado no meu trabalho. Eu posso me matar de tanto trabalhar para buscar o sustento para mim e para a minha família. Mas se eu não tiver a bênção do Senhor, se o Senhor não me abençoar no meu trabalho, no meu empreendimento, o meu trabalho, o meu esforço, a minha labuta será em vão. Agora veja o detalhe do versículo. O texto diz: aos seus amados, aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, Ele dá enquanto dormem. Em última instância, irmãos, quem nos sustenta é Deus. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá capacidade, é Ele quem nos dá a possibilidade do trabalho. Então, em última análise, quem nos sustenta é Deus. Então, nessa primeira parte do Salmo, nós vemos que o esforço humano, sem a bênção de Deus, será inútil. Nós precisamos buscar a bênção do Senhor. Mas eu quero me concentrar nessa noite na segunda parte desse Salmo. Na segunda parte que mostra a relação dos pais com os seus filhos. E a primeira lição eu vou tirar aqui do versículo 3. Acompanhe aí o versículo 3. O texto diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então a primeira lição que eu gostaria de trazer para as nossas vidas, extraídas desse texto, é que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, irmãos, não são frutos do acaso.
Os nossos filhos não são um acidente de percurso, não. Pelo contrário, os nossos filhos foram planejados pelo Todo-Poderoso. Eles foram formados por Deus e eles foram dados a nós como herança. Os nossos filhos foram dados a nós como presente. Por isso nós devemos agradecer a Deus por essa grande bênção. Nós devemos celebrar ao Senhor porque os nossos filhos foram dados por Ele como bênção, como um presente. E é interessante que os filhos, eles não são apenas bênção para os pais, né? Eu sou pai de primeira viagem, sou pai do Murilão, né? E é interessante que ele não alegra só a minha vida e a vida da minha esposa. Ele alegra a vida dos avós, dos tios, ele alegra a vida da igreja, não é? E eu quero até destacar isso. Eu já ouvi muitos pastores falando essa bobagem, inclusive, que as crianças são a igreja do futuro. Isso é uma besteira. A criança é a igreja do presente. A criança já faz parte do povo de Deus, a criança já é a igreja de Deus, ela já é a igreja do presente, ela não será a igreja do futuro. A igreja é formada de homens, de mulheres, a igreja é formada de velhos, de adultos, a igreja é formada de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, de crianças, inclusive de bebê de colo. Então a criança, ela não é a igreja do futuro, ela é a igreja do presente. Aliás, é uma parte da igreja que anima muito o nosso coração. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que nós que somos pais, nós temos que ter um coração grato a Deus, porque os nossos filhos são presente, são herança do Senhor. Que você possa ter um coração grato a Deus pelos seus filhos. E a segunda lição que eu quero destacar está aí no versículo 4. O versículo 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, a segunda lição é que nós, que somos pais, além de receber essa grande bênção, né, os nossos filhos são herança, os nossos filhos, eles são então um presente de Deus, junto com eles nós recebemos uma grande responsabilidade. Veja a figura interessante que o salmista usa aqui. Ele usa a figura do guerreiro, mais precisamente do guerreiro arqueiro, né, referindo-se aos pais, e ele usa a figura das flechas, referindo-se aos filhos. E qual é o objetivo do arqueiro? O objetivo do arqueiro é fazer com que a flecha alcance o alvo. Esse é o grande objetivo do arqueiro. Esse é o grande objetivo, então, né, daquele guerreiro arqueiro, fazer com que a flecha alcance o seu objetivo. E essa figura usada, ela destaca a minha responsabilidade como pai e a sua responsabilidade como pai e como mãe. Eu e vocês que recebemos essas bênçãos que são os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de conduzi-los ao alvo, de conduzi-los até o objetivo. E o principal objetivo do seu filho e da sua filha, do meu filho, não é conquistar dinheiro, não é ajuntar dinheiro. O principal objetivo dos nossos filhos não é conquistar títulos, não é conquistar bens materiais, nem sequer é ter uma família feliz. Esse não deve ser o principal objetivo dos nossos filhos. Na verdade, o principal objetivo dos nossos filhos deve ser conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eles devem conhecer o Senhor Jesus Cristo, eles devem crer no Senhor Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador da vida deles, até porque só há salvação em Jesus Cristo. Não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, mostra isso. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, que é a palavra de Deus. E o texto diz: e não há salvação em nenhum outro. Veja, não é o pastor Juliano que está dizendo isso, é as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. E não há salvação em nenhum outro, referindo-se aqui a Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não existe céu fora do Senhor Jesus Cristo. Não existe vida eterna fora do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, fora do Senhor Jesus Cristo há apenas condenação eterna. Fora do Senhor Jesus Cristo há apenas morte eterna. Fora do Senhor Jesus Cristo há apenas inferno. Por isso, nosso maior objetivo como pais não é fazer com que os nossos filhos tenham sucesso nesse mundo, com títulos, com dinheiro. Não! O principal objetivo, seu papai, o seu principal objetivo, mamãe, é fazer com que o seu filho, que a sua filha, conheça o Senhor Jesus Cristo e creia no Senhor Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador da vida deles. Porque se não for assim, os nossos filhos passarão a eternidade no inferno. Lembre-se, mais importante do que dinheiro, mais importante do que bens materiais, mais importante do que títulos, mais importante do que uma família feliz, é o Senhor Jesus Cristo. Até porque veja o que o Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 8, versículo 36. Que proveito ao homem, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Veja a pergunta retórica do Senhor Jesus Cristo: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Proveito nenhum. Não adianta nada o seu filho ser um homem extremamente reconhecido, um homem poderoso, um homem cheio de títulos, de bens, de sucesso, mas perder a sua alma. Por isso que eu e você, que somos pais, nesse mês da família, nós temos que meditar sobre isso, meditar na evangelização dos nossos filhos. E que para que você possa cumprir a sua missão de conduzir o seu filho, a sua filha, até o Senhor Jesus Cristo, é necessário pelo menos 3 pré-requisitos que eu registrei aqui, usando essa figura do arqueiro. O primeiro é conhecer o alvo. Um arqueiro, para que ele possa conduzir a flecha até o alvo, ele precisa conhecer o alvo. Se ele não conhece o alvo, não tem como ele acertar o alvo com a flecha. E é assim também com os nossos filhos. É assim também com você e comigo. Se eu não conheço o Senhor Jesus, se você que me ouve não conhece o Senhor Jesus, não é possível que você conduza o seu filho até o Senhor Jesus Cristo. Não é possível que você cumpra a sua missão. Lembrando que a missão de conduzir o seu filho a Cristo Jesus não é da Rita, a evangelista da nossa igreja. Não é do pastor Juliano, o menos competente dessa igreja. Não é do pastor Roberto, do pastor Everton, do pastor Wellington, do pastor Danilo. A responsabilidade de conduzir o seu filho e a sua filha para Jesus é sua. É você que vai ser cobrado. Então você precisa conhecer o Senhor Jesus para poder cumprir a sua missão de conduzir o Senhor Jesus Cristo, o seu filho, a sua filha, ao Senhor Jesus Cristo. O segundo pré-requisito que é necessário é estar perto de um alvo. Um arqueiro ele pode conhecer o alvo, mas se ele estiver muito longe do alvo, é impossível que ele alcance, que ele cumpra a sua missão de conduzir a flecha até o alvo. E é assim também com o Senhor Jesus. Tem muita gente, quem sabe esse seja o seu caso, você que está em casa. Talvez você conhece o alvo, mas você está longe. Tem muita gente que conhece o alvo, teve experiências com o Senhor Jesus Cristo, mas está longe, está desigrejado, está longe dos caminhos do Senhor. Conhece o alvo, mas não consegue cumprir a missão de conduzir os filhos ao alvo, porque ele está muito longe. Então veja, é necessário estar próximo do Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é: você está próximo do Senhor Jesus? O quão próximo você está do Senhor Jesus Cristo? E o terceiro pré-requisito, além de conhecer o alvo, que é Jesus, além de estar próximo do alvo, que é Jesus, você deve conhecer também as flechas que são os seus filhos.
Um arqueiro, ele precisa conhecer a flecha para alcançar o seu alvo. As flechas são diferentes. Dependendo do material, dependendo do peso, ele se posiciona de uma forma para atingir o mesmo alvo. Assim também é com os nossos filhos. Os nossos filhos não são iguais. Os nossos filhos são diferentes. Eles têm temperamentos diferentes. Eles têm jeitos diferentes. Eles têm modos diferentes. E é preciso que eu como pai, você como mãe, conheça o seu filho, porque você tem a obrigação de conduzir cada um deles, que são diferentes, ao mesmo alvo que é Jesus, porque só em Jesus há vida eterna, como eu já disse. Então, irmãos, é preciso conhecer os nossos filhos. É preciso nos relacionar com os nossos filhos. É preciso que nós sejamos amigos dos nossos filhos, até porque, se você não for amigo do seu filho, o traficante da escola vai ser. Se você não for amigo do seu filho, aquele amiguinho descolado, servo de Satanás vai ser. Então é preciso que você conheça o seu filho, que você seja amigo do seu filho, mas acima de tudo que você seja o pastor do seu filho, aquele que conduz o seu filho a Cristo Jesus. E a minha pergunta para você que me ouve nessa noite é a seguinte: você conhece o Senhor Jesus Cristo? Você conhece de fato o Senhor Jesus Cristo? Mas vou mais longe. Você está próximo do Senhor Jesus Cristo? Ou você conhece o Senhor Jesus Cristo, que é o alvo, mas você está longe do Senhor? Terceira pergunta: você conhece o seu filho, a sua filha? É necessário que nós conheçamos o alvo, que nós estejamos próximo do alvo e que nós conheçamos as flechas que são os nossos filhos, para que nós possamos cumprir a nossa missão de conduzir os nossos filhos a Deus. O versículo 5 diz assim, acompanhe na sua Bíblia: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Na época em que esse salmo foi escrito, não havia previdência social, não havia aposentadoria, não havia clínicas para idosos, não havia asilos. Quem era responsável por cuidar dos idosos eram os seus filhos. Por isso, quanto mais filhos você tinha, mais abençoado uma pessoa era. E daí você pode perguntar assim: mas pastor, isso aí não está certo não. Porque eu conheço muitos filhos que abandonaram seus pais. Eu conheço muitos filhos que, em vez de abençoar os pais, em vez de cuidar dos pais, abandonaram seus pais. Chegam a roubar os seus pais, aproveitam-se, judiam dos seus pais. Como o senhor explica isso? E a minha explicação é a seguinte: esses filhos são flechas que não alcançaram o alvo que é Jesus. Porque uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo, ele vai cuidar daqueles que são seus. Muito bem, irmãos. Então, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que nós somos abençoados por sermos pais, que os nossos filhos são herança do Senhor. Mas junto com essa bênção que nós recebemos, que são os nossos filhos, nós recebemos também uma grande responsabilidade. Então que Deus nos dê a graça, primeiro, de conhecer o Senhor Jesus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Isso não é politicamente correto dizer isso, mas isso é bíblico, isso é verdade. Só há salvação em Jesus Cristo. E eu não estou falando nem de religião, eu estou falando de uma pessoa. Para que você possa alcançar a salvação da sua alma, é preciso que você conheça o Senhor Jesus Cristo. Além disso, que Deus nos dê a graça de estarmos próximos de Jesus. Há muita gente que conhece o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, mas está longe. E quem sabe esse é o seu caso nessa noite. E quem sabe você estava passando aí pelo Facebook e acabou caindo aqui, no canal da nossa igreja, no Facebook da nossa igreja. E se Deus está falando ao seu coração, volte, se aproxime do Senhor Jesus Cristo. Amém?
E a terceira, coisa é que Deus nos dê a graça de conhecermos os nossos filhos, para que nós possamos então conduzi-los a Deus. E que Deus nos dê a graça de termos um coração agradecido ao Senhor pelos filhos que temos. E para encerrar, irmãos, eu quero que eu sempre possa dizer o que Josué disse. E que você que me ouve na sua casa, você que está aqui no templo, que todos nós possamos dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. E perceba, que Josué diz: eu e a minha casa, minha mulher e meus filhos. Ele não diz a minha mulher e os meus filhos. Porque tem muita gente que traz o filho na escola, que traz a esposa na escola e vai embora. Tem muita mãe que traz o filho para a escola dominical, traz o filho para a igreja, mas vai embora. Mas veja o que Josué diz: o meu relacionamento, eu e a minha casa, a minha esposa, os meus filhos servirão ao Senhor. Que essa seja a realidade da minha vida e que essa seja uma realidade na sua vida. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o hino 148, a oração noturna. Vamos adorar ao Senhor com esse hino. Vinda, Senhor.